uma demanda para atender, né? Não, tá na minha cabeça, eu acho que tem que ser dessa forma. Não, aquela velha linha, né? O teimoso e o persistente. Sim. Teimoso e o persistente. Acho que a gente tem que ser persistente, olhar o mercado, ouvir o consumidor, e foi isso que foi os primeiros passos da Chips, né? Fala galera, Thiago Fronteira em mais um episódio do Bora Empreender Cast. Hoje eu tenho a honra de bater um papo com esse cara, Hermes Bernardo. Obrigado, eu que agradeço. A gente, há um ano mais ou menos aí, a gente conversou pra bater esse papo, né? Faz um ano que a gente vem namorando no bom sentido essa conversa. E é legal que nesse ano teve bastante mudança também no seu negócio, né? Muito. Teve uma evolução. E outra, até de mercado também, né? Uma passagem melhor da pandemia, né? Uma situação econômica também que mudou um pouco. Então, assim, você tá falando um ano, mas... Um ano um ano acelerado, né? É, demais. Um ano bem acelerado. Ó, pra quem não conhece o Hermes, vou falar um pouquinho, depois a gente vai explorar um pouco mais, tá? O Hermes Bernardo, ele é empreendedor, né? CEO da Fish and Chip Food, vencedor do Shark Tank, tá? Quem não conhece o Shark Tank é um pool ali de grandes empresários e investidores e você vai lá, faz um pitch e convida a ter um sócio ali, né? E obviamente deve ser muito difícil, a gente vai explorar bastante isso daqui, né? Hoje a franquia dele está entre as melhores franquias de 2022 pela revista Pequenas e Médias Empresas e tem o selo de excelência da ABF em 2022 aí. Então é um dos modelos de negócio já, podemos dizer, consolidado para você que quer empreender. Então fica aqui um convite aí para conhecer mais de perto a Fish and Chip, o Hermes, ele tem mais negócio, a gente vai conversar também sobre isso aqui. Beleza? Bom, Hermes, para começar, cara, eu começo normalmente o podcast de uma forma um pouco diferente, né? Eu gosto sempre de conhecer um pouco da história familiar, né? O que eu falo que a família tem uma importância muito grande nas nossas decisões hoje, Sim, né? Claro muito. que a gente evolui, aprende, mas eu queria entender como é que foi o Hermes ali, né? Na juventude, na adolescência, os primeiros empregos, até chegar na parte do empreendedorismo. Boa, excelente pergunta. Bom, antes de tudo, um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço. Acho que o pessoal que está nos assistindo aí vai gostar bastante do nosso papo e vamos começar do início. Isso. Né? Bom, eu quando era muito criança ainda, uns 6, 7 anos de idade, os meus pais se separaram, né? Meu pai e minha mãe se separaram e minha mãe tinha um tino muito forte para vendas e o meu pai para contabilidade. Então, até os meus 7 anos de idade, o meu pai queria, porque eu queria que eu aprendesse a jogar xadrez, né? E ele tinha muito isso com matemática. E isso lá na frente, hoje, né, me ajudou muito como empreendedor, né? Porque a gente tem que ter a veia não só de venda, mas também de finanças, né? Eu acho que desde um carrinho de pipoca, uma multinacional, você tem que ter os processos bem definidos de venda e cuidar muito bem do financeiro, né? Então eu acho que esses dois pilares foram extremamente importantes e principalmente o ensinamento que eles me deram eu nunca vi na minha vida ninguém cobrar minha mãe, meu pai, a questão da idoneidade, né? Eu lembro que eles batiam muito na tecla de, poxa, minha conta bancária, que vinha na época dos cheques, né? Eu lembro que era criança, tem tantas décadas a minha conta, né? Então eu acho que isso tem um valor muito grande. Eu acho que com quem a gente faz negócio, e ter esse olhar para seriedade, honestidade, eu acho que não é um diferencial, é o que deve ser, né? E aí eu comecei a trabalhar também muito cedo. Eu trabalhei eu lembro que na época meus pais se separaram, eu saía para vender junto com a minha mãe, né? E eu ali foi a minha escola, né? Como criança, porque eu não podia ficar sozinho em casa, porque ainda era criança, e minha mãe me levava para trabalhar junto com ela. Então a minha escola, quando eu era criança, era escutar como que vendia. Sua mãe vendia o que na época? Na época minha mãe começou a vender sapatinho de bebê. E minha mãe sempre se vestiu muito bem. E aí rolou um outro business aí, porque minha mãe vendia os sapatinhos de bebê e tinha as clientes e falava, nossa, mas como você se veste bem, né? Ela falou, olha, acho que tem um business aí, né? Acho que eu vou partir para moda feminina. E aí as pessoas começaram a se interessar com a roupa que ela estava vestida e ela começou a vender para as pessoas. E foi aí que ela entrou pro ramo de vestuário, né? Ela tem uma loja de roupa, ela tá há mais de 30 anos no ramo aí, gosta muito do que faz, né? E o legal é isso, que minha mãe, ela até hoje, ela não conquista só clientes.
esses clientes viram amigos, né? Legal. E eu acho que esse é o valor, né? De um bom atendimento, de honestidade, de integridade. E aí eu lembro que quando eu era criança eu saía para trabalhar com ela, né? Minha TV era essa, né? Assistir isso. E por outro lado, meu pai sempre me dando uns toques ali em finanças desde criança, né? Desde muito pequeno. E eu vim com essa construção desse prédio, vamos dizer assim, né? Legal. Você criar um alicerce bacana, porque tudo começa desde quando você já é criança, né? Sim. E eu digo e repito, e tá até numa passagem do meu livro, que a vida é uma televisão, né? A gente também precisa olhar o que a gente quer se inspirar, o que fazer e o que não fazer também, né? Então, acho que isso foi muito bacana. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar numa associação que chamava Associação Lídio Nobuo Ueno, na época, que lá ministrava cursos, né? Era da área da educação. A área de educação hospitalar, enfim, era uma associação que dava treinamentos para modo de limpeza hospitalar, né? Os cuidados que tinham que ter, tudo. E aí eu lembro que lá eu fechava os cursos, as datas, e aí depois de lá eu fui para uma empresa que era uma companhia, que é uma companhia aérea até hoje, né? Que é a Gol. E aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Gol, ninguém conhecia a Gol, né? Você falava, vamos trabalhar na Gol. Ah, não, mas é de carro? O que que é? Não, é uma companhia aérea. E eu lembro que a Gol tinha 3 voos na época. E eu lembro que a gente fazia os briefings, as reuniões, na época, na escada. Porque a Gol tinha uma sala muito pequena ainda no aeroporto. E essa construção, para mim, me trouxe uma bagagem enorme de pegar uma empresa, acompanhar uma empresa pequena naquele momento e se tornar uma gigante depois. Então, assim, para mim foi um aprendizado gigante de você transformar um negócio que é pequeno para um negócio grande, né? Então, assim, quando você trabalha numa empresa assim, que ela está começando ainda, você é muito mais acionado, você é muito mais desafiado, você tem muito mais desafios pessoal e profissional também, porque é uma gestão emocional também no negócio ali, né? Da função que você exerce ali, novas ideias. Os gestores também tá ali corpo a corpo, lado a lado, né? Então fez uma diferença muito grande depois para eu embarcar na Chips. Porém, quando eu trabalhava na Gol, eu fiz pós em... Você fazia o quê, né? Você era comissário de bordo? Eu passei por diversos setores. Eu comecei no check-in mesmo. Legal. Depois eu fui para controle de acomodação de passageiros. Depois eu fui para central de pousos e decolagens. Depois eu fui para técnico de voo. E aí eu recebi um convite de um gestor meu do setor anterior que eu tinha passado, que ele tinha uma franquia da GoLog. E ele via muito esse estilo comercial meu, né? E ele falou, pô, Hermes, eu gostaria que você, né, trabalhasse na área comercial da minha franquia, GoLog, você entende também da parte de operações, técnica e tal. E eu vejo esse seu tino comercial muito forte, né? E eu queria te fazer o convite. Aí ele me fez o convite, falei, olha... por isso que eu digo e repito, né? A expectativa é igual paçoca, quando menos espera, esfarela, né? Então eu acho que é tão importante a gente ter um alinhamento, ser claro, né? Eu fui muito franco com ele, falei, olha, Leandro, na época, Leandro, eu trabalho em outra empresa, você sabe muito bem disso, em determinado horário, e à noite eu faço MBA, né? E eu tenho só esse horário, esse curto espaço de tempo, mas se a gente seguir, né, eu vou ter essa limitação de horário, mas eu vou me dedicar ao máximo. Não, tudo bem, não, eu aceito tudo. E aí, para vender frete aéreo, Thiago, é uma luta, cara, é difícil, é um negócio muito difícil. Mas assim, eu comecei a me sentir incomodado, né, porque eu falava para ele, Leandro, tô batendo aqui, tô tentando tirar leite de pedra aqui, mas não é fácil. Ele falou, vai demorar muito, vai demorar uns 3 meses, acho que pra você fazer sua primeira venda. Eu falei, não, eu não aceito isso nem por vocês, né, nem pela franquia e nem por mim. Eu não vou aceitar esperar 3 meses para vender. Não, a gente vai ter que achar um caminho, eu vou achar um caminho para começar a venda. Não só por mim, mas principalmente pelo negócio, né? Aí ele falou, Hermes, poxa, aí um belo dia eu tava olhando as questões lá do
do que podia vender e eu achei um mercado inexplorado. Acho que ninguém também tinha coragem de explorar. Que era transporte o nome técnico é esquife, de caixão. Caramba. Pessoas mortas que morrem aqui no estado de São Paulo, Nordeste, Norte, e mandam para sua cidade, né? O caixão, o corpo. E aí eu comecei a fazer o cálculo, falei, nossa, é um mercado muito forte, tem muitos, né? Tem muitos ocorrência de envio no Brasil inteiro, fora também, né? Eu falei, acho que aí tá uma oportunidade. Eu comecei a explorar esse mercado de funerárias. E aí, meu amigo, depois que eu comecei a explorar esse mercado de funerárias, eles começaram a entrar em contato, eu facilitei a vida, criou-se um departamento depois dessa companhia aérea para atender esse tipo de cliente, né? E aí foi um case meu, aí me chamaram para falar sobre essa estratégia de um cliente que não... Porque tinha muito isso diziam que você pescar no aquário do outro, né? Pô, já era um cliente da mesma companhia, você vai pegar de outra pessoa que já está atendendo, não é justo, né? Então eu não achava certo isso também. E aí eu comecei a mandar ser o cara o apelido de Rei dos Mortos. Porque eu era o cara que fazia pré-reserva, né? Eu fazia pré-reserva, não tinha contato com o caixão, nada disso. Eu era o cara que recebia a ligação, olha, para onde que é, eu fazia pré-reserva, e isso ajudava muito porque as funerárias já passavam direto e fazia a inspeção na Anvisa. Antigamente não, tinha que ficar esperando lá no aeroporto e tal. E aí começou a circular meu telefone pro Brasil inteiro, né? Olha, faz a reserva, tal. E aí eu fiz uma explosão de vendas nessa franquia. Essa franquia faturava 5 dígitos na época, eu cheguei a deixar lá com 7 dígitos, né, com a minha chegada. E aí quando eu saí também, foi mais por uma questão de saúde, porque eu trabalhava numa empresa de manhã, a outra à tarde, pós à noite, e não tem horário para morrer, né? Então eu atendia telefone de madrugada, então eu sempre fui muito dedicado, né? E aí eu cheguei pro dono da franquia e falei, olha, Leandro, eu agradeço imensamente, mas por uma questão, acho que de saúde mesmo, eu vou te entregar todos os clientes que eu fiz, né, que é da empresa. E eu tava sendo cobiçado por outras companhias para levar o mailing, né? Só que eu não, por uma questão de lealdade ali, parceria, confiança, entreguei tudo para ele, falei, ó, daqui por diante, agradeço a oportunidade. E aí foi quando eu tirei esse período sabático de 2 empresas para ficar só com uma, né? Para trabalhar só com uma. E aí eu comecei Aí você ficou na Gol. Aí eu fiquei na Gol. Tá. Continuei na Gol. Só que eu comecei a ter crises de ansiedade. E aí eu fui no médico, o médico falou, ó, você precisa praticar um esporte, né? Aí eu comecei a praticar um esporte, fui jogar bola com os amigos, aí um belo dia eu fui jogar bola e eu rompi o tendão de Aquiles. Aí eu tive complicações na cirurgia, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses aí, mas deu tudo certo, ia ficar sequela, mas deu tudo certo. E aí que foi o detalhe, falei, poxa, eu vou ficar parado, né? E aí eu falei, poxa, eu vou estudar inglês sozinho. E aí eu comecei nesse período que eu fiquei com o tendão de Aquiles ruim, né? Com dificuldade aí de locomoção. Eu falei, poxa, minha mente precisa tá ativa, né? Eu comecei a estudar inglês sozinho, através de filmes. E aí eu comecei a assistir filme, aí quando eu fiquei melhor, fiz a fisioterapia, eu falei, vou comprar uma passagem e vou pra Londres. Vou ver se eu tô bom no inglês agora, né? Aí você ainda tinha vínculo com a Gol nesse período ou não tinha mais? Tava afastado, mas eu já tava decidindo pra sair já, né? Legal. E aí eu falei, poxa, vou comprar uma passagem e vou pra Londres. E aí foi uma sequência também que eu voltei, aí eu peguei férias, né? E aí eu fui pra Londres. Aí fiquei um período lá em Londres, voltei, e aí o nosso departamento na época, ele ia mudar tudo pra sede da Gol, né? Não ia ficar mais em aeroportos. E aí eu falei, acho que é o meu momento de sair, né? E aí eu saí, mas eu também já tinha um negócio em paralelo
que na época, isso lá em 2010, eu acreditava muito no e-commerce. Eu sabia que o e-commerce no Brasil ele ia explodir, né? E eu tinha, paralelo a isso, eu tinha um site que chamava Hermes Importados, acho que nem tá mais ativo. Era um site que vendia só perfume importado, né? Então eu tinha esse e-commerce na época, eu contratei uma empresa para desenvolver na época, vendia para o Mercado Livre, pelo próprio site e rodava bem, né? Só que a cultura do brasileiro, nossa, naquela época, em 2010, era um receio muito grande. Eu lembro que na época era só o PayPal que operava, né? Que é um método de pagamento americano. Então naquela época só tinha o PayPal. Ó, aí você poderia fazer a compra com cartão internacional. Quem não tivesse cartão internacional não conseguiria concluir a compra, né? Falava, poxa, o mercado de e-commerce ainda no Brasil ele vai explodir. Talvez não seja a hora, talvez seja daqui uns anos, mais uma visão, né, de empreender, de entender o mercado lá na frente. Eu falei, vai bombar esse mercado. E aí, pelo costume do brasileiro, a gente não ter o costume receio de comprar pela internet, as vendas não vinham muito forte, né? Então eu vendia mais numa linha até mesmo presencial, conhecido, um amigo, né? Do que mesmo pela internet. Falei, poxa, esse negócio ele não tá dando atração, né? E eu tô vendo um consumo. Eu também estudava muitos dados de mercado, de consumo, né? Eu via que não estava aumentando, pelo contrário, caía. Porque mesmo as poucas vendas que tinha pela internet, ainda tinha questão de clonar cartão, tal e tudo mais. Logística também, isso, né? Logística, exatamente. Aí foi piorando mais ainda esse cenário que refletiu no mercado do e-commerce naquela época. E aí, um belo dia, eu fui deitar chateado, falei, poxa, e agora? Tô desempregado, né? Tô com o negócio, ele não tá tracionando, poxa, eu preciso achar algo que... E aí, falei, poxa Deus, me dá uma visão, né? Me dá uma direção. Aí eu fui deitar chateado quando eu vi uma foto minha em Londres, em insight na hora. Trazer o Fish and Chips pro Brasil, num mini food truck. Na época, você via muito food truck fora. No Brasil você não via, era só hot dog ou churros. E eu falei, poxa, eu vou trazer isso pro Brasil. Vou trazer o Fish and Chips e vou trazer num formato de food truck, né? Porque batata frita todo mundo come, né? É um prato democrático, né? No mundo inteiro. E eu falei, vou trazer essa novidade pro Brasil. E aí eu comecei a desenvolver o plano de negócios nessa noite. E quando eu fui abrir, olhei para a janela, já estava claro. Eu passei a noite inteira desenvolvendo o plano de negócios, marketing financeiro, como que ia ser, análise SWOT, tudo. Para entender, Fish and Chip nasceu de uma intimidade com Deus. Exatamente. E uma madrugada. E uma madrugada, exatamente. Cara. Exatamente, numa madrugada. E aí eu comecei a desenvolver o plano de negócios e aí, pô, vou dar uma olhada onde tem Fish and Chip pra eu comer. E aí eu lembro que minha esposa, na época, minha namorada, falou, vamos achar os lugares que tem Fish and Chips. Eu fui em vários e alguns lugares você tinha que pagar pra entrar aqui em São Paulo, né? Falei, poxa, tem que pagar pra entrar, pra comer um Fish and Chips, né? Porque é pub, né? Uhum. Falei, não, eu vou trazer isso pra todos os públicos, né? Eu vou disseminar essa questão que é a comida de rua mais antiga do mundo, né? O peixe com a batata. E vou trazer isso pro Brasil. Aí eu tive o insight de pegar um momento também ruim da minha vida, que foi o rompimento do tendão de Aquiles, e transformar num bom. Que aí eu falei, poxa, então eu vou, como mascote, peça de marketing da marca, eu vou vestir um guarda real inglês, comprar mandar fazer um uniforme de um guarda real inglês num manequim e ele vai segurar o cardápio, né? Ele vai seguir o padrão, o guarda real mesmo, né? Ele não vai dar risada, ele não vai se mover, ele vai ficar com o cardápio ali. Que esse é um prato típico de Londres, né? É um prato típico da Inglaterra, mas dizem que, na verdade, a origem é portuguesa. E aí ele, assim, na Inglaterra em si, no Reino Unido, ele foi muito forte. A gente sabe que a Inglaterra, como Portugal também, são dois países exploradores do mundo, né? Também exploradores, eu digo,
encontrar novas terras, né? Sim. E automaticamente eles têm essa linha de exploradores, de explorar, né? Eles trazerem essa questão da cultura também, né? Junto, Sim. né? A culinária e vem junto. E o engraçado é que na Ásia, na Europa, em diversos locais do mundo, é muito forte a questão do fish and chips. Você vê na Inglaterra, mas você vê também muito na Austrália. E na América do Sul, não. Né? Eu falei, poxa, por quê? Né? Será que alguém já tentou e parou no meio do caminho? Será que ninguém ainda arriscou, não teve coragem de tentar, né? Mas aí tem um detalhe muito importante também cultural, Thiago, que a gente está falando aqui. Porque o fish and chips original, que é feito empanado com cerveja, e lá eles também têm o costume de comer a batata frita com vinagre, temperada com vinagre em cima. A gente não tem essa cultura. Então não adianta também, às vezes, a gente querer forçar uma cultura que não é nossa, né? Então, Isso me remete muito ao Walmart, né? total. Eu lembro que eu trabalhei um pouco no varejo, você ia nas lojas do Walmart, tinha taco de beisebol, bola de futebol americano. Eu falava, meu, vocês têm um baita, né? Um baita benchmark aqui, né? Um baita negócio, mas vocês não adaptou, né? Não adaptou. Não enxergou a cultura. Ou Exato. não fez esforço de enxergar a cultura, porque aí falou, não, vai ter que ser, o modelo é esse e vai ser isso, né? Exato. E o que dá certo, você tem um negócio que dá certo aqui, muitas vezes não vai dar certo lá. Sim. Eu digo isso por experiência pessoal de ter um negócio na Europa também, né? A gente chegou a ter uma operação da Chips na Europa, que a gente também adaptou para o estilo europeu, né? E então, assim, não dá totalmente para você replicar. Há um exemplo até mesmo do maior fast food do planeta, que é o McDonald's, né? Em determinados países, são lanches totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por quê? Culturalmente, é uma questão totalmente diferente. O único lanche, se eu não me engano, que é vendido no mundo inteiro pela rede McDonald's é o Big Mac, né? Mas é importante o empresário ele ter essa questão do que ele vai atender, né? A necessidade do que está batendo ali para ele poder ter uma demanda para atender, né? Não, tá na minha cabeça, eu acho que tem que ser dessa forma. Não, aquela velha linha, né? O teimoso e o persistente. Sim. Teimoso e o persistente. Acho que a gente tem que ser persistente, olhar o mercado, ouvir o consumidor, e foi isso que foi os primeiros passos da Chips, né? Com muito olhar atento, ouvido atento, e até mesmo o primeiro dia que eu comecei, eu lembro que tinha eu comecei na rua mesmo, abri o food truck ali, desci o Aquiles, estava dentro do food truck, desci o Aquiles. Foi onde que você começou? Eu comecei na Berrine, Legal. Comecei na Berrine, aí eu vi que o pessoal ficou olhando, falei, esse cara é meio louco, né? Descendo um guarda real aí, um manequim, né? Vestido de guarda real inglês e tal. E aí, engraçado, quando eu terminei de montar, criou-se uma fila, cara. Aquele dia foi demais. Que incrível. Montou uma fila e aí eu vi as pessoas falando na fila, olha que ideia legal. Pra comer fish and chips aqui no Brasil, e eu comi fora, você tem que entrar num pub. E o cara trouxe num carrinho. Aí eu falei, mas já estava no meu desenho participar de grandes eventos, né? E aí isso eu comecei em dezembro, dia 3 de dezembro de 2013. E aí foi um sucesso, porque na fila, na época tinha uma repórter do IG. E ela começou a fazer um monte de pergunta, né? Eu falei, mas por que você tá me fazendo um monte de pergunta? Pensei comigo, né? Quer roubar minha ideia, né? E aí ela pegou e falou assim, não, é que eu sou um repórter do IG. E eu achei a sua ideia, assim, incrível. Não só do fish and chips, mas trazer um conceito food truck, sem contar o guarda real aí que você trouxe, né? Eu falei, é Aquiles o nome dele. Aí ela falou, Aquiles, por que Aquiles? Porque eu rompi o tendão de Aquiles, antes de Alonso. Ela falou, nossa, que incrível. Eu sou do IG, eu posso soltar sua matéria? Eu falei, claro, pode. E aí o legal é que eu ganhei uma mídia gratuita e depois em massa, no sentido que outros players queriam fazer uma matéria melhor que o anterior. E aí veio Folha de São Paulo, Pequenas Empresas Grandes Negócios na época, e aí eu comecei a ganhar
muita matéria nessa linha, né? Eu também, Exame me chamou para falar do mercado de food truck, né? Por que eu trouxe. E, então eu fui um dos pioneiros aí a trazer não só o Fish and Chips, mas também o conceito food truck. Tanto chegou que no ano seguinte teve o primeiro Lola, né? Aqui, o segundo, se eu não me engano. O segundo Lollapalooza. E eles nunca tinham feito um conceito em alimentação com food truck. E aí a Ticket for Fun entrou em contato comigo, fizeram uma reunião, né? Eles falaram, 70 mil pessoas num dia e 50 no outro. Uma reunião como a gente tá aqui, né? Eu falei, olha, eu tenho que ser muito sincero, né? E transparente aqui. Eu não atendi nem 1% desse total que vocês estão me passando num dia, né? E, então, assim, eu preciso estudar a logística, como que eu vou operar, né, com vocês. Só queria deixar claro isso. Aí eu lembro que eles falaram assim, a sua ideia é incrível, a gente quer a Fish Chips no Lollapalooza, porque é o primeiro Lola, primeiro evento que a gente vai ter com food truck, tá? A gente também quer ser pioneiro em trazer food truck para evento. E aí você se vira. Simples assim. Você monta a sua logística, você vê o que você vai fazer. E eu falei, poxa, é uma missão grandiosa, né? Porque atender uma média de 70 mil, não que iria vender para 70 mil, né? Sim. Mas poxa, Thiago, eu tinha 2 meses de operação, né? Você pegar um negócio desse nessa magnitude, né? E é aquilo, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Porque se der errado, vai dar muito errado. São 70 mil multiplicando o que deu errado. Exatamente. E aí eu desenhei um plano ali para tempo de produção, quantos ia conseguir atender, quantas pessoas mais ou menos precisavam, tal, tudo. E coloquei. E o evento foi incrível, graças a Deus deu tudo certo. No final eu me emocionei porque nessa vida a gente é desafiado, a gente é testado para ser aprovado, né? Não para os outros, mas para nós mesmos, né? Acho que isso é o mais importante, né? É isso que nos fortalece. E aí eu falei, poxa, eu consegui passar essa fase do game. Eu já entendi como que funciona. Mas, pegando nesse período até a ideia, desde a ideia até chegar no Lollapalooza, o plano de negócio que eu já tinha desenvolvido na visão era ter o food truck, participar de grandes eventos para alavancar a questão da marca, ter bastante mídia nessa linha de novidade no Brasil, de trazer esse conceito, porque eu era o primeiro, e a questão do plano de negócio, ter uma loja física e se tornar uma rede de franquias. Então, o que se tornou em 2018 estava desenhado em 2013. Caramba. Mas vamos explorar um pouquinho mais esse plano de negócio. Porque assim, eu ia até te perguntar qual foi o seu ponto-chave para começar a empreender, mas você é empreendedor desde os 6 anos de idade, né? Com a mãe ali. Então assim, você sempre foi empreendedor, trabalhou como, né, na Golden, você continuou empreendendo. Mas assim, esse plano de negócio, na noite, assim, você desenhou tudo que é a empresa hoje naquele dia? Exato. Caraca, cara. Em 2013... assim, eu acho que a gente fala de plano de negócios, a gente fala de diversas ferramentas, né? Você coloca ali uma análise SWOT, 5W2H, enfim. Aí você tem N ferramentas aí para você trabalhar. Mas eu acho que a visão também foi mais à frente, né? Porque o plano de negócio em si, você normalmente mensura ele o próximo ano, meta, né? Mas eu acho que o plano estava muito plugado na visão. E eu acho que no insight também, a visão que Deus me deu naquele momento. Eu vi que era algo também sobrenatural, né? Eu entendo hoje que a gente tem que colocar... Às vezes a gente fica com receio de muitas coisas, mas a gente tem que colocar o pé e Deus coloca o chão, né? Eu aprendi isso na minha vida empreendendo, que a gente tem que ter o suor de trabalho, mas a gente tem que ter o joelho no chão também pra gente conseguir o sobrenatural, né? O que é da nossa parte a gente tem que fazer. E a gente não tem o direito de reclamar. Faz e faz. É isso. Eu falo muito que empreender não é ter um CNPJ, né? O CNPJ, você se torna um empresário, digamos assim, né? Sim. E aí, quando você tem essa carga, eu falo que ela traz um outro peso, né? Que às vezes tem famílias que dependem de você. Então, você começa a criar uma carga emocional muito diferente, Muito. né?
Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas falam assim, pô, Thiago, mas para empreender eu preciso preciso montar um negócio? Eu falo, não. Eu conheço vários amigos que são CLT, né? Que, digamos, que trabalham para alguém, né? Com registro, tudo, que eles são baita empreendedores. Os caras que estudam, se dedicam, compram a causa da empresa. Então eu falo assim, empreender é uma atitude, né? Agora, se unir o empreendedor com o empresário, aí muda totalmente o cenário. Porque daí você sai, você vira o protagonista do negócio. Porque esse mix que você está falando, empreendedor e empresário, tem uma diferença muito grande, né? Porque o empreendedor é aquele... É o que vem das ideias, vou trazer isso para o mercado, tal. E os números? Precisa entender dos números. O que você tem, dá para fazer isso? Qual que é o seu plano que você vai... dentro do seu plano de negócio, o quanto você vai injetar financeiramente e qual que é o prazo do retorno que você vai mensurar isso? Para você também escalar mais. Sim. Né? Então, é um exercício muito forte, é tão interessante e importante que você está falando, porque hoje no meu time eu emprego essa cultura de intraempreendedorismo. Né? Os colaboradores hoje da Fichips, da franqueadora, eles são intraempreendedores dentro da Fichips. Né? Eles não são simplesmente colaboradores. A gente teve nossa festa de confraternização essa semana e foi muito legal porque a gente teve essa troca, né? No sentido que, olha, eu vou dar o feedback para cada um de vocês. Aí dei o feedback para o gestor, para todo mundo do time. E aí eu inverti uma coisa que eles não esperavam. Falei, agora que eu quero que cada um de vocês fala da minha pessoa, Hermes, como líder. O que eu tenho de qualidade, que está ótimo, e no que eu preciso melhorar. Meu amigo, olha, o empresário, o empreendedor, é importante ele fazer isso. Sim. Nem que seja com os seus gestores ou com o seu time inteiro, Sócio, independente do tamanho né? do time, sócio. Porque é o que eu sempre falo. Inclusive, já dei algumas palestras presenciais. Inclusive, já fui convidado pelo Carlos Wizard para falar desse tema, por 2 vezes na mentoria dele, para falar de gestão emocional nos negócios. Porque está tudo ligado. A gente ter um resultado positivo na empresa que a gente trabalha, ou na empresa que a gente tem, a gente está bem pessoalmente, porque senão vai refletir no resultado também da empresa que você trabalha ou a empresa que você tem. E isso vai refletir, se a empresa que você tem, isso vai refletir também no seu time. Então é um pilar tão forte e que precisa ser tão trabalhado, porque o resultado na ponta ele vai depender disso. Sim. Né? Para você ter um bom resultado, a empresa ter um bom resultado, ela não se faz sozinha. Não. A empresa cresce por conta de pessoas. Uma empresa não cresce sozinha, ela cresce por conta de pessoas. E é aí que é o desafio, né? E esse que é o desafio, né? Esse é o O desafio. dia que você não estiver bem, meu amigo, você vai ter que dar um jeito para ficar bem. É isso. Né? E quando alguém não estiver bem, porque quando a gente tem um negócio, acho que esse entendimento é muito importante deixar claro para todo mundo, né? Eu emprego isso nessa cultura de o nosso time, os colaboradores, eles intraempreendem dentro da Fichips, né? Eles são intraempreendedores dentro da Fichips. Tem esse senso de pertencimento. Até porque uma filosofia, uma frase que eu bato muito é fazemos por todos nós, né? Eu não faço porque é meu setor, porque é meu setor, não, porque eu faço por todos nós. E eles têm isso também do outro lado, que eles estão fazendo por todos nós, né? Acho que isso é muito bacana. Explora um pouquinho, mas como é que você consegue implementar isso, esse intraempreendedorismo? Porque é difícil, é desafiador, eu acho, né? É difícil. Porque muitas pessoas, os profissionais hoje, quando não tem essa visão empreendedora, eles, né? O meu horário é das 9, meio-dia, meio-dia, 18, tô indo embora, acabou, não consegue enxergar além daquilo, né? E ver a ponta, o que está entregando, qual que é o valor, quantas famílias estão sendo impactadas. Como é que vocês fazem isso na prática dentro da Fish Chip hoje? Na prática, na Fish Chips hoje, é da seguinte forma. É o que você comentou, eles têm um horário de trabalho, não passa do horário de trabalho, não extrapola, mas o que ocorre? A maioria a grande parte do nosso time hoje, elas são de consultores e consultoras. Ou seja, ajuda os franqueados na linha para vender mais, numa parte financeira. Então, se você for observar também, é uma linha que já é uma função de intraempreendedor mesmo, porque ele está plugado com o empreendedor para ajudar ele a vender mais, a cuidar da parte financeira. Então eu acho que na parte de consultoria da franqueadora você consegue implementar
essa cultura com mais facilidade, né? Diferente de outros segmentos. Então você dá esse senso de pertencimento, tipo, a unidade não é só do franqueado, é nossa. Estamos juntos para fazer o negócio acontecer, né? Então eu acho que é um pouco mais fácil por conta da função também, né? E aí quando você tem a maioria seguindo essa linha, essa cultura, automaticamente você vê a parte de marketing respirando isso, né? Você vê a parte comercial também respirando isso, né? Que vem justamente dos consultores de operações e aí fica uma coisa unificada, fica uma cultura, né? Que de fato fazemos por todos nós, porque esse é o caminho, né? Que legal. Vamos explorar uma parte que eu tô ansioso aqui, que eu fico imaginando como é que é montar um pitch. Eu não tenho nem ideia como é que faz isso. Eu fico imaginando, pô, eu já tenho um negócio, vou lá e conto, pô, mas obviamente deve, né, ter umas entrelinhas ali, desafio, nervosismo. E, né, o Shark Tank hoje, né, no mundo, ele já é uma potência, né? Eu acho que ele deve ter startado isso no Vale do Silício, né? Eu acho que o Vale do Silício deve ser algo bem, né, bem desafiador, né? Pelo nível dos empresários, as pessoas que vão. E o Shark trouxe isso aqui, essa visão no Brasil, né? Que, pô, são grandes nomes, né? Pô, o Tito, o Joel, o Caíto, né? O Semezato, João Polinário, putz, só... Pfeiffer. Né? Só Pfeiffer. Só bem sucedido. Só não tem dúvida. Você pode questionar o método, mas o resultado ali de ninguém você consegue questionar. Conta pra nós, como é que é montar um pitch? O que tem que compor um pitch? E depois... explora já a experiência, como é que foi estar lá, como é que chegou a ideia de se inscrever, pra gente entender essa dinâmica. Eu acho que o pitch, ele tem que ser, como o nome já diz, né? Vem do pitch elevator, né? Você fazer um pitch dentro do elevador, você tem alguns segundos ali dentro do elevador para você passar a mensagem. E eu acho que o pitch, ele tem que estar em 3 pilares, né? Nesses segundos. Falar o que a empresa tem de novidade no mercado, por que ela é diferente no mercado, né? Qual é a dor que ela consegue suprir, resolver no mercado, né? E o call to action. Call to action é algo assim que não pode falhar, né? Porque se você vê um pitch e você vê só falando de algumas coisas, tem muito empreendedor que quer partir muito para a área técnica. E se você vai dar um pitch, você está pensando no investidor, né? O investidor, ele quer saber de uma forma prática e simples, né? Eu bato muito nessa tecla que simplicidade é melhor que complexidade. É melhor você ser simples e objetivo no que você está falando, porque se você entrar com muita complexidade e se você não for prático e direto no que você quer passar para o outro, é que de fato nem você entendeu mesmo, né, o que é. Então acho que se você explicar de uma forma simples, é mais fácil, porque aí depois se você quiser entrar no detalhe, nas minúcias, aí é depois de um pitch, né? O pitch tem que ser encantador, o pitch tem que ser, olha, o diferencial é esse, a dor que a gente supre no mercado é essa, e vem fazer parte que a gente vai ser, a nossa meta é ser a maior, ser a melhor, né? Isso em vendas a gente faz muito, né? Eu treino muito time de vendas e eu falo muito isso com o pessoal, do pedir a venda, né? Do, pô, confia em mim, tô aqui com você, cara, vamos junto. Sim. Porque às vezes as pessoas, né, falam tanto do produto e no final fica naquela sensação, e aí, o que a gente faz agora? Mas tipo, meu cara, vamos comigo, né? E eu já vi vários no Shark que no final eles perguntavam, mas e aí, o que vai acontecer? O que tem agora? Vai pra onde? O que faz? Eu não entendi o seu negócio. Você fala, putz, que oportunidade, né? Que muitas vezes, Thiago, principalmente o que você tá falando, e principalmente em vendas, eu faço negócio com o Thiago, quem seja, porque tem um negócio por trás. Sim. Mas primeiro, eu estou comprando você. Perfeito. Né? E eu acho que um pitch, quando ele ocorre, e é o que você falou, que aparece também lá no Shark Tank, os investidores que estão sentados lá, ou em qualquer outra rodada de negócios, de crowdfunding, o que seja, nessa linha de dar um pitch para vender um pedaço da empresa, o que seja, os investidores, eles estão de olho não somente no negócio, mas quem é o empreendedor, né? Porque às vezes é um empreendedor que tem um puta negócio, mas não bateu. É aquele cara que não vai, você percebe que não vai se dedicar,
que não vai fazer. Às vezes é um negócio incrível. Mas espera aí, por isso que eles perguntam, qual a sua ocupação? O que você está fazendo? Né? Você se dedica 100% a esse negócio mesmo? Né? E nós que somos do ramo de franquia, né, a gente vê muito isso, né? Muito. Porque eu lembro que antigamente você falava de franquia, você imaginava que você era um investidor, né? Sim. Vou lá, compro a franquia da Fish Chip e falo, ó, agora quantos por cento vai me dar? Sim. 10%, beleza. Então eu investi X, 10%, todo mês eu tenho esse dinheiro. Sim. Hoje, o que eu reparo muito é que os masters franqueados, os franqueadores, eles não aceitam isso. Não. Né? É assim, eu quero saber se você vai pôr a mão na massa. Você vai Sim. estar lá, você vai abrir e fechar a lojinha? Sim. Né? Como é que vai ser? Sim. Quantas a gente vai desenvolver? Sim. Porque não tem mais isso, né? Antigamente, né, todo mundo, o cara precisava, pô, vou comprar uma franquia, investir, tá ótimo. E deixa lá. Deixa lá. E não é assim. Porque há uma linha tênue aí muito, muito forte no sentido que eu vou investir num negócio próprio. Eu vou ter que criar os processos, tal, tudo. E aí eu vou investir numa franquia. Tá tudo pronto. Eu vou trabalhar menos. Não é. Então, assim, é tão importante isso que você está falando, até para quem quer investir no mercado de franquias, independente, até nos negócios que eu tenho, das redes que eu tenho de franquia, de alimentação, de estética, e querer investir em outro negócio, eu acho ficar muito claro isso, né? Que o empreendedor, o empresário que vai investir no segmento de franquias, ele tem que colocar a mão na massa. Sim. Ele tem que fazer acontecer. Não só por ele, mas pensar que ele escolheu aquela marca e ele tem que se dedicar para aquela marca crescer e ele em si crescer. Então é um crescimento em conjunto, né? Não adianta eu vou comprar a sua franquia e não tá dando resultado. Mas espera aí, é o que você falou. Você tá abrindo e fechando, você tá acompanhando lá, você tá com o seu time, você faz briefing com o seu time, se você retreina o seu time, olha, oferece mais para o mesmo, né? Upselling, você faz um upselling, comprou um prato, oferece a sobremesa, tá oferecendo bebida. Eu vejo questões, detalhes, que às vezes o empreendedor deixa de fazer muito mais. Muito dinheiro. Porque ele acha que também no sentido que a marca, ela já tem um nome, tem tantas unidades, então ela tem que vender por si só. Cara, não é assim. Se você pegar uma grande player aí de alimentação que seja, você pegar um McDonald's, cara, você colocar lá, vai vender automático. Ele vai vender. E mesmo assim tem um trabalho incrível dos caixas, né? Eles são muito bem treinados, muito né? bem Porque batata grande, aumenta a batata grande por tanto. Não, sorvete, uma sobremesa. Você fala, caramba, você vai, não vai. Sellout na como veia. é aquela velocidade, você vai tomando a decisão. Se tiver com muita fome no impulso, você vai ver, você fala, cara, comprei tudo. Sellout na veia. Produto ou serviço mais vendido no mundo é aquele que é mais oferecido. Perfeito. E às vezes a gente está buscando só cliente de fora e a gente deixa de oferecer mais para o mesmo do que já está ali. Às vezes a gente fala, poxa, eu preciso de mais clientes. Mas pela quantidade de tickets, falando um exemplo de alimentação, né? Uhum. Quantidade de tickets. Quantas oportunidades você perdeu de oferecer para vender mais? Cara, esses dias eu parei num posto e aí o cara veio com aditivo de combustível, acho, pra colocar, né? Daqueles aditivos de combustível. Aí eu falei, não, amigo, obrigado e tal. Aí ele falou, leva aí, né? Leva aí pra me ajudar e tal. Eu falei, pra te ajudar? Ele falou, Aí eu falei, você tem meta pra vender? Tenho! Eu tenho que vender 30 por dia desses aqui. Então, assim, você vê que, eu digo e repito o que você falou de treinamento. Repetição gera perfeição. E automatiza o hábito, né? Vai toda hora oferecendo ali, oferecendo, você vai afiando o machado de venda. Você vai ficando melhor ainda. Você vai vendo o discurso que encaixa, que você consegue vender com mais facilidade. E principalmente também o que você falou, a hora do vender. Porque uma coisa é esse tipo de negócio do varejo, outra coisa é você vender, no caso, uma franquia com valor agregado maior, né? Você tem que ter o tom de, vamos lá agora. A hora é agora, né? Então, essa linha de entendimento de um pitch, de uma venda, porque um pitch, na verdade, nada mais é do que você vender não só a empresa, principalmente você se vender. Essa é uma dica importante, né? Porque às vezes a gente fica tão focado no que a gente está construindo, esquece de vender, né? Que é o primeiro passo da compra. Eu acho que tem que ter um mix E até puxando para o nosso lado aqui, para franquias, né? Uma coisa que eu acompanho, que eu vejo hoje, né? Até o mercado americano. Ninguém cria empresa lá.
tudo é franquia. Tudo é franquia. Né? Tudo é franquia. E existe pessoas milionárias de múltiplos dígitos que são franqueados. Franqueados. Não é nem os franqueadores, sim, né? sim. Não, que no Brasil tem aquela síndrome do Eles vira-lata, são multifranqueados, né? Tem aquela síndrome do vira-lata, não vou ser sócio do Hermes porque ele vai ficar milionário e eu vou ganhar lá um pouquinho. Não, calma, se ele ficar milionário, você pode ficar muito mais. Sim, sim. Né? Eu vi uma vez o Caíto falando, quantos sócios dele, né? Franqueados dele, que já deixou milionário, tem múltiplos quiosques, lojas, você fala, cara, então assim, é você fazer parte de algo, né? Então eu vejo a franquia hoje, puxando sardinha pra nós aqui, é o melhor modelo de negócio para investir. Porque existe uma curva muito difícil no ramo do empreendedorismo, que é o quê? Sempre tem umas analogias que eu não lembro onde eu vi para dar o crédito, mas que é basicamente assim. Para ter sucesso no empreendedorismo, você precisa ter know-how e dinheiro. Essa é a perfeição. Eu tenho know-how e tenho dinheiro, vai dar certo. Se é hoje, daqui a 1, 2, 3 anos, vai dar certo. Agora, se eu tenho know-how e não tenho dinheiro, a chance de não dar tempo de eu ter o recurso para ter sucesso é gigante. E se eu tenho dinheiro e não tenho know-how, pode ser que eu não crie o know-how a tempo do meu dinheiro. Então vai acabar. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Bela alusão. Né? E a franquia, ela nos traz isso. Né? Ela traz algo já testado, o que tem ali. E é você imprimir realmente o quê? Esforço de trabalho. É realmente dedicação, né? Não achar que tá tudo pronto. Fazer um trabalho a 4 mãos, né? E a chance de dar certo é... E o que você falou, gigante, e né? pegando o gancho do que você tá falando, de empresa americana, saiu um dado, se não me engano, acho que de 2021. O mais recente, né? Diz que a mortalidade das empresas de uma década. Mortalidade das empresas de uma década no Brasil é 80%. É muito alto. É muito alto. Mas eu também me espantei para ver os dados dos Estados Unidos. Peguei dos Estados Unidos e é um estudo que eu tinha visto. E da Inglaterra, né? Que faz parte da culinária que a gente trouxe, né? Para fazer esse comparativo aí. 80% Brasil. Ano que vem a gente faz uma década de história Fish Chips, né? Então a gente passou por esse ciclo aí, somos os 20%, né? 80%. Nos Estados Unidos, falei, poxa, vai ser bem menor, né? 76%. Na Inglaterra, 78%. Falei, então, se você for observar, o brasileiro é guerreiro, o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é guerreiro no sentido que qual a carga tributária que nós temos no nosso país, tá? Com as dificuldades que a gente tem, burocracia também, com diversas coisas, a gente, se você for observar, a gente está na frente ainda no empreendedorismo. Sim. Estamos na frente no empreendedorismo. E um detalhe justamente do que você está falando, know-how, ter recurso financeiro, no Brasil e no mundo só tem 2 tipos de empreendedores. Pessoas que querem empreender, ou que vão empreender, o por necessidade e o por oportunidade. O por necessidade é o Hermes lá atrás, poxa, eu preciso ter o meu negócio, preciso sobreviver. Necessidade. E o por necessidade, conforme for a trajetória dele e ele conseguir fazer um caixa, ele vira de necessidade para um empreendedor de oportunidade. Para ter outros negócios, investir em outros negócios, porque é o que você falou. Aí ele já vai ter o know-how, que é um valor inestimável, e também o caixa que a gente falou de financeiro. Sim. E aí o entendimento na mente também de finanças, venda. É o que toda empresa sobrevive. Empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Sim. Né? Então eu acho que essa linha desse entendimento de pegar esses dados de mortalidade e preparar isso, eu acho que é muito importante. E aí também me trouxe mais um propósito, né? Vamos dizer assim também, de ajudar outros empresários, né? Porque se a gente tem uma mortalidade muito alta, eu acho que tem 2 pontos muito importantes a ser tocados. As pessoas que querem empreender, será que às vezes você tem a verba? O empreendedor por oportunidade, ele tem a verba, mas ele não tem o know-how. Mas será que ele está preparado psicologicamente para o negócio que ele vai entrar? E é o que você falou também. Uma vez eu recusei um senhor que ele queria comprar uma franquia para a filha. Eu perguntei, quem vai tocar? Minha filha está com 18 anos, eu tenho dinheiro e ela vai tocar, ela está saindo muito de balada e aí eu quero deixar ela com um negócio para ela ocupar a cabeça. Falei, então não vai dar pra gente fechar negócio.
Mas você tá me recusando? Você tá recusando? Não. Porque na hora que abrir e fechar lá, meu amigo, fica lá, acompanhar um time, ver um cliente insatisfeito e conseguir contornar a situação, a história é outra. Então a questão é o seguinte hoje, independente de quem está nos vendo e ouvindo, tá preparado. Você tá preparado para fazer uma transição do CLT para ser empreendedor? Eu tenho um sonho, mas pô, eu acho que a gente tem que ter pressa, não de chegar ou ter um negócio, a gente tem que ter pressa de estar preparado para aquilo que a gente vai executar, quer fazer, né? Então eu trago com um propósito muito forte, agora que vai lançar meu livro aí em breve, a mentoria para justamente pessoas que querem empreender e pessoas que já empreendem, né? Empreendem no ramo de alimentação, que é o meu know-how mais apurado, né? Mas esse ponto é muito importante, porque será que a gente não diminuiria não só a mortalidade, mas também a gente não diminuiria a quebra dos sonhos, se tornando sonho em pesadelo, né? Tem muito disso. Isso é Porque verdade. dependendo como for, a pessoa às vezes tem que vender a casa para pagar uma dívida da empresa. Deu problema com o funcionário também, tem que vender a casa para. Então se torna um sonho, se torna um pesadelo, né? Sim. Então eu acho que você estar preparado para saber o que você vai, mais ou menos o que você vai ter lá na frente, eu acho que isso ajudaria muito. Não estou falando numa esfera só de empresas, mas de pessoas, que é o principal. Sim. São as pessoas que tocam as empresas. Sim. Voltando lá, como é que foi? Você que se inscreveu, te inscreveram? Boa. Como é que foi? O dia que chegou, qual que foi? Eu vi uma entrevista sua que você estava comentando que no dia ainda teve alguns imprevistos. Eu falei, cara, você imagina no dia D, imprevisto ainda. Conta como é que foi. Você que se inscreveu mesmo? Foi assim, eu me inscrevi em 2018. Logo quando eu formatei a Chips para franchise, 2018. E aí eu tava com me deu uma crise de ansiedade, por isso que eu bato muito nessa tecla aí de gestão emocional, né? E me deu burnout, cara. Eu entrei em depressão, fiquei mal. E eu percebo que tudo nessa vida, quando a gente dá um down, às vezes acontece, a gente não entende na hora, mas acontece pra gente dar uma reciclada, tudo que a gente está fazendo, como a gente está pensando, para a gente dar um up depois, né? Porque até mesmo pegar no esporte aí, né? Você tem que ser derrotado várias vezes, mas sempre vencedor para si mesmo, porque a vitória ela acontece dentro de você. Depois você vai ter ela externa, numa medalha, no esporte, numa empresa de resultado, o que seja na vida, né? E eu peguei muito essa questão aí, me deu esse down, eu fiquei mal. Aí entrei em depressão, fiquei mais ou menos uma semana sem sair do quarto, fiquei ruim, cara. Caramba. Fiquei mal. Minha esposa, minha família, tudo preocupada, minha esposa chorava. E aí um belo dia eu falei, eu vi que eles estavam tristes, né? Porque na nossa vida não é, a gente tá bem não só pra nós, mas para as pessoas que nos amam, né? Sim. Eu acho que é isso, né? Acho que isso é muito importante, a gente pensar não só em si, mas as pessoas ao nosso redor. Senão a gente também não consegue fazer as pessoas que estão ao nosso lado felizes também, né? E aí eu fiquei mal. Aí eu virei pra minha esposa e falei, eu preciso de ajuda. Me leva no psiquiatra. Levei no psiquiatra. Eu tinha feito a inscrição no Shark Tank um mês antes. E aí no psiquiatra foi diagnosticado lá que eu tava com depressão. Aí tinha que tomar remédio X, Y, Z, vários, né? E aí esse dia eu resolvi pegar o celular, porque eu fiquei uma semana aí inativo. E aí, tava lá que eu tinha passado no Shark Tank. Caramba. E aí, eu tirei uma foto do diagnóstico ali, que eu tava com depressão. E eu escrevi, falei, olha, não fechem as portas pra mim. Eu não quero atrapalhar vocês. Eu vou me recuperar. E eu gostaria que vocês não fechassem as portas pra mim. Eu vou voltar e eu vou voltar com força. Aí, do outro lado agradeceu, tal, tudo. 2019, me inscrevi, normal, já tava super bem. E aí, chegou aprovado de novo. Falei, poxa, vamos lá, vamos com tudo. E aí, cara, aí é uma situação, porque assim, uma coisa é a gente tá aqui batendo esse papo super bacana, Sim. descontraído e tal. Até quem tá nos assistindo, ouvindo, pô, legal, né, ouvir. Agora, outra coisa é você se colocar na pele no sentido que
Você vai entrar num programa para ser sabatinado de pergunta. O objetivo do programa é este. É te deixar sem graça, é te deixar sem resposta. Então, se você for analisar, são poucas pessoas que também se sujeitariam a isso. Sim. Né? Eu tenho amigos que falam, mas nem que me pagasse, eu iria, Elvis. Porque, o negócio é uma pressão, assim, que eu Exposição, né? eu psicologicamente não aguentaria. Porque não é só uma questão da sua pessoa, mas você vai para o programa para levar a empresa. Então são duas situações, né? Queimou você e queimou a empresa também. Porque se levar um não de todo mundo lá, vai falar, ixi, o cara foi mal, a empresa também não dá, então... A resiliência vai ter que ser maior. Maior ainda. Então eu falei, poxa, vai ser um desafio. Mas eu falei, vou aceitar, eu vou. E aí eu fiz os testes, você faz uns testes antes, aí passei nos testes, falei, poxa, chegou meu dia de gravar. E aí, assim, você chega lá, e você não sabe a hora que você vai entrar. Então eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, aí você imagina, anteriormente que a gente falou aqui de psicológico, será que você toparia e tal? E aí já é uma crise de ansiedade forte, né? Que você tem que controlar muito bem. E eu cheguei 9 horas da manhã e eu fui um dos últimos a gravar naquele dia. Eu entrei, já era 9 horas da noite. Ou seja, você já tá cansado psicologicamente, a ansiedade já bateu o dia inteiro ali no pico. E também eu acredito que os Sharks também, né? Pô, maçante, já estão ali há horas, né? Várias horas. Falei, putz, o negócio tá... E eu tinha feito uma parceria com uma empresa americana que para poder servir na hora lá. Que também para mim foi um desafio, porque era fritura. Como é que eu... Lá no estúdio, lá, como é que vai sair fumaça, cheiro de fritura, né? E aí eu fiz essa parceria com essa empresa americana, que eles têm uma fritadeira que não sai cheiro, fumaça. E aí eles instalaram lá, deixou lá e tal, e chegou a minha hora de entrar. Na minha hora de entrar, Thiago, não queria funcionar a fritadeira. E eles colocam um equipamento de batimento cardíaco, né? O meu tava 170 e pouco, 176. Correndo uma maratona parada. Tava daquele jeito. Eu falei, nossa... E por isso que eu falo que as pessoas fazem diferença na vida de outras pessoas. Muito, né? E eu tava naquele momento ali, e Deus também coloca a mão fortemente, né? Acho que primordial é Ele. Ele também move, né? Faz o mover. E aí eu lembro que eu falei, puta, pra entrar, e o diretor, vai ter que entrar, tal. Aí veio uma mão no meu ombro, pegou e falou assim, Hermes, vai lá, eu sei que você vai arrebentar. Porque fui eu que te mandei a mensagem ano passado. Você falou que você ia arrebentar. Cara, na hora que ela me falou isso, eu falei, agora eu vou entrar. Pode tocar a vinheta aí, que eu vou entrar agora, né? Top. Aí entrei, quando eu entrei, falei, olha, seja o que Deus quiser, fazendo minha parte aqui, vou deixar, principalmente, deixar minha mente bem controlada agora, eu vou esquecer a fritadeira. Quando eu terminei o pitch, a fritadeira abre, portinha, começa a cair os peixes. Voltou a funcionar. Voltou e caiu o produto para ser servido para eles. E aí o Caíto da Chili Beans, se vocês quiserem pegar aí no YouTube depois do episódio, foi muito bacana. O Caíto, sincronizado, hein? Aí se vocês olharem, a minha cara é de não entender. Falei, foi sincronizado. Caramba. Então assim, foi. Aí depois que caiu, eu falei, a gente nunca tá sozinho, né? Deus é conosco. E aí, ali, falei, poxa, agora eu vou... E aí eu fui dando... Ali, eu lembro que eu gravei uns 40 e poucos minutos e só vai uns 12 ao ar. Uns 12 minutos. Vai bem pouquinho. 40 minutos? É porrada. Porque é isso mesmo, o episódio dá uns 10 a 12 minutos. 10, 12 minutos. Você fica 40 minutos ali numa chapa quente, sendo sabatinado ali, porrada de tudo quanto é lado. E aí eu bato nessa frase que tá no meu livro, que é um exemplo do Shark Tank, né? Nessa vida... o bom lutador ou a boa lutadora não é aquele que sabe bater, né? É aquele que consegue ficar de pé no ringue, né? E a vida nos negócios, na nossa vida pessoal, é isso, né? E ali pra mim foi o ringue, né? Foi o ringue do quê? É um programa pra você tomar porrada, né? E aí, você tá preparado pra tomar porrada, né? E é uma porrada mental,
né, te perguntou, você tem a resposta? Não dá pra você, e não tem, ou você fala, ou, né, então ali pra mim foi um ringue, principalmente, acho que não só pra mim, mas por todos os empreendedores que passaram lá, né, poder passar sobre essa experiência, que eu acho que é uma experiência que fica pra vida toda, né, então, um teste de desafio que não é só entre nós aqui, é numa TV aberta, na internet, então assim, foi muito bacana. E o que marca aqui, né, é o que a gente acaba não vendo no bastidor, né, que é o poder da palavra, né? Poder da palavra. Cara, a gente vê hoje na internet com tanto ódio e rancor, né, as pessoas, né, doido pra ferir o outro e falar, e você fala, cara, uma palavra, né, uma frase que, pô, eu nem tava lá, mas arrepiou aqui, de ouvir num momento tão difícil, num momento de dificuldade, né, alguém fala, cara, vai, confia em você, você vai arrebentar, cara. Isso muda, né? Isso muda. E o que você falou é tão importante do que a gente solta. Eu gosto muito de um provérbio que diz que as palavras são como favos de mel, doce para a alma e medicina para o corpo, né? E eu falo isso em toda a inauguração do time da cozinha, com o meu time. E para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, a importância disso, como muda a sua própria vida. Porque o que você fala, o que você escreve, ele volta para você no negativo. Bom. Então, cara, para sua vida, você ter uma vida em paz, uma vida de prosperidade, uma vida positiva, saia de você coisas positivas. Se sair coisa negativa, você não está agredindo o outro, você está agredindo a si mesmo. E eu acho que a internet, muito bem o que você falou, vem disseminando muito isso hoje, né? É muito mal. Ou seja, é um combustível que vai jogando em cima do fogo. E são poucas pessoas que estão apagando. Pouquíssimo. Porque é a maioria nessa linha, né? Pegar aí até os jogos aí, né? Da Copa do Mundo, que seja. Poxa, pra que isso, cara? Pra que incentiva? Não precisa, né? Não precisa, né? E aí as pessoas, na verdade, elas querem ferir, mas na verdade elas não percebem que elas mesmas estão se ferindo. Porque quando a gente quer ferir o outro, a gente já tá sendo ferido. Tem um vídeo na internet que eu vi, putz, é emocionante, assim, uma moça que ela abriu um restaurante dela e todos os amigos foram prestigiar. Ela sai assim na porta, ela olha, fila sem uma fim. fila que não dá pra ver o final e só amigos. É incrível. Cara, que show, né? Eu vi isso muito em você, quando você abriu aquela primeira fila na Berrine, né? Deus colocou ali uma jornalista pra te questionar e te impulsionar. E como isso faz diferença, né? Se as pessoas tivessem ideia quanto isso seria muito mais positivo, né? E falar, cara, você tá começando a empreender, cara, vamos junto, cara, confia, vai dar certo. Porque isso é o que move, né? Porque o que mais a gente escuta e aí, é isso mesmo, cara? Você vai mesmo começar nisso daí de peixe, cara? Sim. No Brasil, né? Porque quando você começou não era tão disseminado que nem comida japonesa hoje, né? Sim. E peixe tem essa questão, né? Da vigilância sanitária, tem esse controle, tem que ter um cuidado. Tem rejeição, espinho. Poxa, eu testei mais de 20 tipos de peixe para poder... E é o que você falou também, franquia. Você ter um método de um know-how do que você testou, não só financeiramente, mas mentalmente, o que dá certo, o que não dá certo, o que as pessoas querem, o que as pessoas não querem. Então, assim, é uma questão contínua de melhoria. Eu bato uma frase que eu gosto muito, que é... Não sei se alguém criou essa aí, mas veio sempre da minha mente. Essa veio da minha mente mesmo. Que até teve situações que da franqueadora que a gente precisava melhorar, e eu bati essa tecla com o time, né? Não há nada ruim que não possa se tornar bom, e nada que não esteja bom que não possa ser melhorado. A partir do momento que a gente tem essa visão, a gente consegue ser transformador, não só para nossas vidas, mas para a vida de outras pessoas e para os negócios. Pô, esse negócio tá ruim? Vamos melhorar ele, vamos deixar ele bom. Tá bom? Vamos deixar ele melhor ainda. Já está melhor? Vamos sempre tentar deixar o melhor sempre, né? E pegando o gancho do que você comentou da moça, se não me engano, acho que era em Barcelona. Eu estive lá em junho, né? Eu e minha esposa, a gente passou por lá. E eu lembro que também essa questão do que você vai falar, eu lembro, e é tão importante a gente saber com quem a gente vai se aconselhar. Perfeito. Tá? Porque eu tenho um episódio aqui que antes de chegar a montar o food truck, a montar
o business plan, logo depois que eu montei o business plan, eu fui conversar com um senhor que ele vendia churros. E ele não tinha food truck, tem que conversar com o ambulante, né? Onde que eu ia? Não existia show com food truck, não tinha nada disso. Aí eu fui conversar com um senhor de churros. Eu tava parado assim, uma tal, né, vendendo churros e tal. Aí sentei, comprei os churros dele e tal. Falei, olha, desculpa, né, fazer umas perguntas aí. Você já tá há quanto tempo? Ah, tô há tantos anos aí, bastante. Ele falou na época, não lembra certo. Eu falei, tô querendo, o que você acha aí? Eu tô querendo montar um negócio assim, peixe, batata e tal, numa van também, mas eu tô querendo partir pros eventos. Aí eu falei, ixi, isso aí não vai dar certo não. Você vai comer peixe na rua? Você vai comer peixe na rua? Aí eu, putz, ele falou, isso aí não dá certo não, ó, você tem que vender os churros, hot dog, é isso aí. Você inventar essas coisas aí não vai dar certo, não. Então, assim, ele não falou por mal. Ele só não estava enxergando aonde eu estava enxergando. E a realidade dele, né? E a realidade dele. Então, assim, a gente tem que saber muito bem com quem a gente vai se aconselhar, porque às vezes a pessoa joga uma água fria em você, não por mal, porque talvez você não queira que você monte, mas ela não está enxergando, você está enxergando. Sim. Então, quando você quer se aconselhar com alguém, o mais importante não são as perguntas, é para quem você vai fazer as perguntas. Perfeito. É o mais importante, né? Até um caso o episódio 2 que eu fiz com o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira é um empresário super bem sucedido também. E ele contou um episódio que ele tinha constituído a empresa dele e ele já estava praticamente vendida. Só que ele ia vender uma parte, ia ficar ainda no business, né? Ia pegar um valor que ele falou que já seria um valor assim que já daria uma liberdade financeira para ele, mas ele ainda ia ficar no business. E aí isso era numa quinta, ele ia fechar o negócio na terça, e aí ele ficou na dúvida, e aí ele teve um insight de falar com o Arthur Lira, que é próximo do Jorge Paulo Lemann, tá? Sim. Ele falou, eu queria 30 minutos com o Jorge Paulo. Então, beleza, aí conseguiu, ele foi até o Jorge Paulo, que já tem todos os know-how de venda de empresa, de tudo, explicou o business, né, já com aquele objetivo de falar, não, faz que é o melhor negócio. Então o Jorge Paulo Lemann falou pra ele, não vende, não é a hora, não vende agora. Ele falou, não, mas o contrato tá na mesa, já tá, não vende, você não pediu, né, minha mentoria? Não vende. Aí ele falou, putz, cara, pedi a mentoria pro cara que eu confio, um cara com a história dele, ele não vendeu. E 2 anos depois ele fez um negócio muito melhor, vendeu 100%, abandonou o filho, né? Foi para um outro, mas mudou de patamar. Mas, obviamente, nem todo mundo tem um Jorge Paulo Lemann na vida, né? Com essa bagagem. Exatamente. Mas eu acho que o que fica de lição é a gente pensar assim, é o que você falou, procurar a pessoa certa para perguntar. Né? Então, assim, eu quero abrir algo do ramo de alimentação, né? Um conceito, né, de fish and chip, mas quero o que eu falo? Pô, sim, é o cara de falar. Sim. Aí, quero falar de seguro. Ninguém fala, fala com o Thiago. Exatamente. Né? Tô 10 anos nesse mercado. 10 anos vendendo seguro, atendendo família, ajudando empresário, fazendo sucessão. Então, eu tenho conhecimento e posso te dar um conselho, né? Te dar uma mentoria, né? Sim, tem a diferença, né? Entre o conselheiro, o consultor e o mentor, né? Sim. Assim, tem momentos da vida que a gente precisa ter um mentor. Alguém que vai, né, dar o caminho ali do que um conselho, né? Quando a gente fala nessa linha que você está falando de empreender, além dessa questão de uma orientação, o empresário, eu vejo que não só no Brasil, mas no mundo, ele se sente muito solitário. Sim. Né? E eu acho que essa troca é muito importante, porque muitas vezes, até conversei com um franqueado esses dias, eu falei para ele, você acha que acontece só isoladamente na praça de alimentação aqui do shopping, só conosco? Acontece com todas as outras. É verdade, você falou fulano de tal ali da rede tal e tal, tá pior que a gente, tá pior do que eu imaginei e tal, achei que eles estavam. Acontece. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Todo mundo remando. Só que às vezes o empreendedor, ele acha que só tá ruim para ele. Sim. Só tá acontecendo com ele, né? E não é. E eu acho que isso que você falou de além de se aconselhar, você ter um network aí com outros empreendedores para você trocar, que nem eu fiz uma mentoria com o Wizard, né? Que para mim, assim, foi transformador. Digo e repito, conhecimento gera crescimento numa empresa. Uma empresa não cresce se quem tiver ali à frente não adquirir mais conhecimento e também não expor esse conhecimento, passar esse conhecimento. Tiago, que a gente está trocando aqui, que as pessoas estão nos ouvindo e vendo também, eu tenho isso que conhecimento é um imã.
eu entrego para você e você entrega para mim, e é isso. Perfeito. Conhecimento é um imã, né? E eu acho que tá nesse ciclo dessa troca, eu acho que é muito importante, né? De entender também como que é o seu setor, de você entender como é que funciona o nosso... Então eu acho que a gente não precisa saber de tudo nessa vida. Sim. Eu acho que quando a gente quer saber de tudo, a gente não sabe nada. Perfeito. E aí eu vejo muitas pessoas que querem entender tudo, mas não tem o resultado efetivo em uma coisa, pelo menos, né? Então eu acho que ter esse... Principalmente o que a gente tá falando aqui de networking, de palavras, faz tudo parte de empreender, não só na sua vida profissional, nos negócios, mas pessoal também. Perfeito. Seu casamento, com seus filhos, né? É isso. Você não empreende só em negócios, você empreende também no seu lar, né? Muito, né? Se você não tiver um perfil empreendedor hoje no casamento, a chance dele falir é gigante. Acabou. E vamos junto fazer dar certo. É isso né? mesmo. Eu erro, você erra. Se eu tenho esse entendimento que eu erro e que você erra também, tá ótimo, né? Me conta, com quem que deu ok? Quem foi o... Eu sei, né? Mas conta pra galera aqui. Eu assisti, recomendo ir lá no YouTube. Eu acho que é um dos mais vistos seu, né? Foi. E os comentários também foi bem bacana, assim, sabe? A gente falou aqui também de... o pessoal hoje em dia tá martelando bastante aí, né? Mas pelo que eu vi lá nos comentários do meu... bastante comentário positivo, pô, foi legal, tal, porque eu fiz a brincadeira com a Aquiles também, e tal, foi, mas quem entrou mesmo foi, assim, foi uma experiência incrível de estar com todos lá, acho eles sensacionais, assim, mas os que eu estava que eu achava, assim, já tinha uma admiração enorme, os dois, foi justamente os dois que quiseram, foi o José Carlos Semenzato, né, que é um case, assim, incrível. Saiu o livro dele agora, fui no lançamento. Assim, um cara incrível. Ele tá no meu livro também. E o João Apolinário, né, da Polishop. São dois caras, assim, que pra mim, eu acho eles, assim, referência total. Os caras são brabo. Os caras são brabo. E aí, pegando o gancho do que você falou, da venda da empresa, foi o que eu percebi lá atrás. Porque, inclusive, houve outra proposta, e eu acabei não seguindo com eles, né? Eu agradeci eles, mas eu não segui com os Sharks. Sério? Eu não segui. Essa não sei se você já contou em algum lugar, mas essa eu não sabia. Não segui. Na verdade, eles fizeram uma proposta, depois eles fizeram... Eu lembro do... Pode falar o valor aqui? Não tem problema. Pode, acho que era 300 por 400. 300 mil, né? Porque naquela época foi assim, eu ia começar a vender as franquias. Eu tinha formatado e eu ia começar. E aí eu fui no programa. Eu gravei em maio e o episódio foi ao ar só em outubro. De maio para outubro, eu já tinha mais ou menos uns 18 contratos. Então não fazia mais sentido também aquele investimento, certo? Não é só uma questão de investimento, mas uma questão com quem você faz negócio. Eu admiro os caras, acho eles incríveis, assim. Acho eles, assim, não tem nem o que... Quando eu recebi o sim lá, eu não acreditava só pelo negócio tipo, né? Eu falava, eles quiseram me comprar, né? Validou, né? Exatamente, eles quiseram me comprar também, né? O empreendedor, que é o que a gente falou aqui. Sim. E aí eu falei pra eles, olha, nesse momento, eu percebi que a Chips, eu preciso remar um pouco mais, tomar mais porrada, para depois... lá na frente eu de fato pensar em vender ela, que é o time que você vai vender, que é o que você falou o cara foi se aconselhar com o Jorge Paulo Lema e falou, não é agora, dá mais um upside, depois desse upside que você der e valer mais tantos milhões, aí vai fazer sentido, né? E aí foi ali que eu percebi, né? Eu falei, poxa, eu fui no programa sem nenhuma unidade. Quando o meu programa foi ao ar, eu já tinha 18 contratos, então aquele valor lá atrás não fazia sentido. Por ele, sim, né? Sim, mas eu deixei muito claro, falei, olha, tenho uma admiração enorme, né? Assim,
uma coisa absurda, uma admiração muito forte, mas não gostaria de manter o contato, gostaria de aprender mais com vocês, que não fechassem as portas. E, pô, até hoje eu falo com o Semenzato. Isso que eu ia te fazer uma pergunta, porque eu já vi pessoas lá com alguns, são dois objetivos, né? Uns é a grana, Sim, obviamente, que é importante pro negócio, Sim. não tem hipocrisia, né? Dinheiro é muito importante. claro. E o outro é o know-how e o conhecimento e ter a proximidade de um tipo daquele. O seu objetivo inicial tinha um entre os dois ali, ou eram os dois? Queria ter alguém, queria ter a grana, e precisava da grana, ou não? Queria mais o network ali, o relacionamento, a vivência, né? Eu vou voltar um pouquinho antes, porque quando, no episódio temporada que eu ia participar, era o Shiba na época, da Shining Box, né? Era o Robson Shiba. E eu falei, pô, o japonês, na hora que vê, o peixe já é na linha das redes dele e tal. A mira era ele, né? Por uma questão também de know-how deles e financeira também, porque eu estava começando no franchise. Então eu precisava tracionar financeiramente também. E know-how também, né? Nas duas situações. E aí foi quando eu recebi da diretoria do programa falando que o Shiba infelizmente não ia participar, porque ele tinha sofrido um acidente, né? Infelizmente. Um cara também que eu tenho uma admiração enorme aí, um exemplo total no franchise, né? E ia ser o Semenzato. Mas o Semenzato eu já conhecia a ele, a SMZTO, eu já achava assim, ele um cara, a trajetória dele assim também incrível. E eu falei, poxa, eu acho que vai ser o Semenzato. Se for o Semenzato, nossa, de conhecimento, de tração também financeira e de conhecimento, eu falei, poxa, vai ser incrível. Aí foi quando o João Apolinário também entrou, porque eu não esperava o João Apolinário. Ele não investe nessa linha de franquia de alimentação, né? Sim. É muito difícil. Ele vai numa outra linha de varejo. É raro os de alimentação que ele entra, né? E aí quando eu vi que ele entrou, eu falei, nossa, os dois aí é demais. Vou perguntar para Aquiles. Foi muito legal isso. Vou perguntar para Aquiles. Vou perguntar para ele. E aí passou esse período, eu falei, não fazia mais sentido o valor do investimento. Você não aceita, você não assina o contrato no dia, então? Que grava. Não tem contrato. Não. Funciona, é muito bem organizada essa linha com a Sony, porque eles fazem um contrato com você no sentido que, olha, se você quiser fechar com o investidor, se ele passar ou não quiser, ou você receber um não e depois vocês conversarem e quiser fechar, é uma coisa entre vocês. A gente não tem nada a ver com isso. Se der um sim aqui, depois você não quiser seguir por N motivos, legal. Se você receber um não e depois vocês conversaram e quiseram seguir o negócio, ok, então é muito bem separado essa parte, sabe? Legal. E eu lembro que eu acho que tinha um dado lá que acho que 50% das empresas que tem sim lá é que efetivamente seguem. Sim. Eu vou falar, eu não conheci o dado, tá? Mas eu acredito que sim, porque eu vejo muita coisa que vai dos que eu assisti que eu acho pouco pelo percentual. Ah, sim. Né? A sua mesmo, um exemplo. Sim. Pelo potencial do negócio, 300, tudo bem que é difícil pressificar, criar um valuation, a gente sabe que isso é meio complicado, mas você olha assim, você fala assim, tem uns negócios que eles... 200 mil por 40%, você fala, caramba, calma aí, pô. Sim. Não era, eu acho que não é o time ainda, né? Dá pra segurar um pouco, pô, que não é o de time. repente vai... Mas às vezes eu fico pensando, pô, às vezes pelo know-how, você acaba querendo ter uma pessoa daquela próxima, né? Sim. Como ele vem como um sócio, então vem bastante coisa junto na sociedade, né? E você vê, a gente passou por um momento no qual o inimigo era oculto, né? Que foi a Covid. Passei no Shark Tank, logo veio a Covid, né? E é tão importante isso porque, veja só, mesmo em momentos de Covid, no período de Covid aí do Shark Tank, até hoje, a gente cresceu 450%. Então assim, você conseguir resultado em tempos normais, ok. Você conseguir no meio de uma guerra, e guerra a gente ainda está vivendo, né, em diversas situações aí, que não cabe a nós comentar aqui, mas que reflete em negócio, reflete em tudo. Crescer 450%, e essa semana a gente foi coroado aí com uma matéria da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, uma reportagem. Parabéns. Obrigado. E a rede ainda não está na projeção do ano que vem, mas com as unidades que tem, mesmo no momento difícil de economia, faturou 15 milhões, né?
Uau. É uma questão do porquê, talvez, o não seguir lá atrás, né? Sim. Pode ser que a gente siga aí Sim, futuramente. na sequência, né? Mas Exato. você teve então um investidor, alguém que entrou também para tua empresa? Eu já tive alguns interessados, né? Hoje é 100% seu. Mas o que é interessante, Thiago, que você falou, que é tão importante esse planejamento que se tem muito lá fora. E começou a ser adotado, o Wizard também trouxe muito isso, o Semenzato também trouxe isso, sobre os Masters franqueados, né? Hoje na Chips, na Estética Beauty, a gente tem a questão dos Masters franqueados, né? Então, assim, eu digo e repito que eu não sou sozinho na Chips, todos os franqueados e Master franqueados são sócios. Perfeito. Então, eu tenho essa cultura também de que o franqueado ele é sócio da marca. Então, eu não sou o único na Chips. Eu tenho os franqueados, os Masters franqueados, que fazem parte de tudo isso, né? Sim. A gente tem Master franquia em diversas regiões aí do país, a gente já chegou a ter na Europa também, né? Legal. Da Estética Beauty também é a mesma linha, a gente tem os Masters franqueados também. Então eu acho que isso é muito bacana, né? A gente... Conta um pouquinho, o que é Estética Beauty? Estética, pra quem não conhece, eu já conheço, mas quem não conhece, o que é Estética Beauty? Pegando o gancho dessa linha da Chips, aprender a ser um franqueador, aprendi a ser um franqueador, o método, tudo como que funciona, a importância de uma gestão emocional para você lidar com o franqueado, né? Para você passar diversas situações para ele, não só de ferramentas, mas de conselho qual caminho seguir. E aí, adquirindo esse know-how aí de um ex-ambulante de rua a um franqueador, maior franquia de culinária inglesa da América Latina, né? Então, é o que a gente falou, né? Conseguir trazer um know-how desde uma operação literalmente na rua a se tornar uma das maiores redes de franquias de culinária inglesa no Brasil, maior que na Inglaterra, né? E então eu adquiri esse know-how também como franqueador, como administrador de rede. E aí a minha irmã, mais velha, ela é biomédica e ela já tinha uma operação de estética. E aí eu falei, a gente sentou para conversar, falei, olha, o que você acha de a gente transformar numa rede de franquias? Eu já tenho know-how, eu sei o passo a passo e o importante é a gente deixar muito claro os papéis aqui. Eu não vou ser o CEO da Estética Beauty porque eu não sou o detentor do know-how que você é e ainda por você ser biomédica também, né? Mas eu sigo na linha de expansão, no franchise, seu sócio, mas você é a CEO. Né? E aí a gente criou a Estética Beauty com um conceito francês, estética com KA no final, porque é doutora Karen Albino, mas tem o lúdico porque estética com KA é francês. A primeira operação é no Jardim França e a gente deixou um lúdico totalmente francês. Tapete vermelho, os quadros da Mona Lisa na unidade, a Mona Lisa original, ela ficando bonita até estar na Estética Beauty. E a gente tem os produtos próprios da marca também. Porque a gente vê muitas redes de serviço de estética que vende o serviço, Thiago, mas não vende o produto. Sim. Pô, sellout, né? Sim. Upsell, né? Se fez um serviço, por que não um produto também, né? Você aumenta o ticket, é bom para o cliente, é bom para a operação, é bom para o investidor, sim, né? E aí a gente iniciou, né, a franquia o processo de franquia da Estética Beauty. E a gente já está com algumas influencers aí, a gente até tem nomes cotados aí de embaixadora da marca. Que legal. Né? A gente já mandou alguns produtos aí. Os produtos da Estética Beauty é tão interessante que é numa linha vegana. Que legal. É uma linha que tem um cunho totalmente ambiental também, sim, né? Tem um público grande, né? Só cresce. Exatamente. Então a gente tem... E aí eu criei, coloquei a Estética Beauty no franchise, né? A gente inaugurou também a unidade em Valinhos, São Paulo. Já tem alguns contratos aí também para inaugurar, já tem a sequência de alguns nomes aí de famosas, né? Para ser embaixadora da marca, que a gente está para tomar essa decisão, né? Para escolher. Porque acho que principalmente no mercado estético você precisa de
de um símbolo, né? De uma pessoa que prega também esses mesmos valores da empresa, né? Uma linha vegana, de uma estética nessa linha. E aí a Estética Beauty, ela vem muito forte nessa linha. E aí, ano que vem, agora, na sequência aí, eu tô lançando meu livro Aprender para Empreender, que vai ser junto com a minha mentoria para ajudar outros empreendedores. Eu acho que o objetivo é ajudar. Independente se quiser ser franqueado de uma das minhas redes, não importa. Eu acho que a gente chega pro universo, volta. E lança pra quando o gente. livro? Tem data já? Dia 11/2. 11/2. 11 de fevereiro. Vai ter um lançamento oficial? Vai ter um lançamento. A gente só tá finalizando o último ajuste do local, mas provavelmente vai ser numa livraria, num shopping que eu tive uma das unidades da Chips, né? Legal. Inclusive eu fui na do Semenzato, que é na mesma livraria, né? Só que em outro shopping. Mas a princípio já está quase certo que vai ser na livraria da Vila, no Shopping Center Norte, dia 11/2, às 17 horas, até às 20, Tô mais convidado, ou menos. tô convidado. Mas convidadíssimo, você e Vou lá todo o pessoal buscar. que tá nos ouvindo, nos assistindo aqui, serão mais que bem-vindos. Será Legal. um prazer te receber lá, meu irmão. Vai ser Legal. assim incrível. Ó, pra gente encaminhar pro final aqui, o que eu gostaria? Gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm o objetivo de empreender, tá perdida, não sabe como, tá lá infeliz no seu trabalho lá e fala, putz, queria empreender. Qual que é a mensagem hoje do Hermes que você fosse chegar ao alcance nacional aí, que você fala, olha, isso, qual que seria a sua mensagem? E vou pegar o gancho do que você começou falando, das pessoas que querem sair do CLT e querem empreender. Se eu ouvi esses dias, poxa, até numa palestra que eu dei, poxa, por que você quer empreender? Eu quero empreender porque eu não vou ter patrão, não vou ter chefe, não vou ter isso. E não pensem assim, tá? Porque se você quer fazer uma transição e você quer empreender, você vai ter vários outros chefes, não vai ser só um que você tem hoje. Você vai ter o seu comprador, o seu cliente, você vai ter o seu fornecedor, você vai ter N chefes, tá? E aí vai ter a questão de você aprender a lidar com tudo isso. E empreender é muito bom, empreender é transformador. E eu acho que a pessoa que está querendo fazer essa transição, ou que ela, de repente, não está trabalhando e ela quer empreender de fato, ela encontrar e buscar o que gosta, o que brilha os olhos. Porque é isso também na ponta que vai trazer resultado. Nunca vi ninguém com resultado nessa vida, nem um esportista, nem empreendedor. Eu não gostava de fazer, por isso que eu ganhei esse troféu aí do selo de excelência em franquias, porque eu não gostava de fazer, caiu, né? Você não vai ter isso, você não tem. Então, assim, procure um nicho que você goste. Até mesmo, eu falo para as pessoas que querem empreender, tipo, você gosta da linha você se imagina na linha de alimentação? É muito bonito você de fora ver. Sim. É muito movimento, é muitas pessoas. A alimentação promove entretenimento, né? A gente não vende só comida, a gente vende entretenimento, né? Desde que a gente se conhece por gente, a gente se reúne para o entretenimento, né? Comer junto, sair para comer é o entretenimento. Então você se vê, porque tem os bastidores. Você quer ver os bastidores? Sim. É feio lá atrás. É legal de ver, mas os bastidores... Então eu acho que é bom a pessoa que quer empreender procurar ver os bastidores do segmento que ela quer seguir, para de repente ela não se frustrar. Porque uma coisa é você ver como cliente, outra coisa é você estar lá como empreendedor. Acho que ter essa visão outsider é muito, muito importante. Muito bacana. Ó, para finalizar, vou fazer um bate-bola com você. Opa! Dá 5 perguntinhas aqui. Uma opção, vamos lá. Na visão do Hermes, para empreender, network ou dinheiro? Network. Network tem valor imensurável. Talento ou disciplina? Disciplina. Vender um produto ou um serviço? Dá pra ser os dois. Mas se tiver que escolher um... Se tiver que escolher um, serviço. Você prestar um serviço. Para empreender, antifragilidade ou resiliência? Para empreender, resiliência. Resiliência.
Legal. Como você já teve negócios fora do país também, para empreender, Brasil ou Inglaterra, Europa, qualquer lugar que você... Brasil. Oportunidade mora onde está a dificuldade. A gente está aqui para se ajudar. A gente quer ajudar os brasileiros a empreender. E empreendedor é resolver problema, né? Empreender é resolver problema. É um mercado lá, é um mercado que é um outro jogo que eu falo. Sim. Até mesmo vi um depoimento do Flávio Augusto falando que ele empreendeu fora também, né? É um outro jogo. É mais difícil, é mais fácil? Não, é um outro jogo. O Thiago, ele falou que, assim, a diferença de empreender no Brasil, a principal, e empreender nos Estados Unidos, é que pro americano você sempre vai ser um latino. Sempre. Sempre. Ah, eu sou top, eu sou... Você é um latino. Sim. Não tem jeito. E aí vai ter aquilo que a gente falou aqui nesse período, com quem você faz negócio. Aí se você tem essa linha, essa barreira com quem você vai fazer negócio, aí é um problema. Verdade. Hermes, curtiu o bate-papo? Demais, cara, espero que o pessoal também curtiu, foi demais, foi incrível. Pessoal, perguntas inteligentíssimas, parabéns, meu irmão. Pô, cara. Tamo junto, agradeço. Pessoal, ó, vou deixar aqui no link na bio todos os contatos do Hermes. Se você tiver interesse em empreender nesse ramo, ó, tem a Beauty agora, né? Estética Beauty e a Fish and Chips Food. Se tiver algum interesse, precisar do contato, pode mandar o contato para nós lá no Instagram, no YouTube, que a gente passa o contato do Hermes. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu!